Jesus, Senhor. Amém. Amém. Poder sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versos de 1 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, os versos de 1 a 9. Nesta manhã eu queria dar algumas dicas para você educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, os versos de 1 a 9, assim nos diz a palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O mundo mudou. A cultura mudou. A família mudou. Os filhos mudaram. Você já reparou quanto o mundo está diferente de 20 anos atrás? Já percebeu isso? Pois é. O mundo mudou. As pessoas mais velhas percebem isso com maior clareza, não é? Pessoas que estão aí já há várias gerações, as várias décadas, não é? Vão percebendo essas mudanças. Essas mudanças são significativas, são expressivas e nos tomam a todo. As experiências da nossa vida nos dão conta de que as coisas no mundo estão mudando. A economia mudou, os valores também mudaram, o modo como se ganha e como se gasta dinheiro mudou. Os meios de comunicação mudaram tanto. Mas, veja aqui contraste. Para a criança, nada mudou. Nada mudou porque ela só conhece o mundo dela. Nós temos essa percepção das mudanças culturais, das mudanças de valores, mas a criança não tem essa condição. Por isso que é importante, é fundamental nós ensinarmos os nossos filhos. Porque eles estão em um mundo de rápidas e profundas mudanças o tempo todo. O ensino se faz fundamental para que os nossos filhos mantenham os nossos valores e os nossos princípios que estão fundados em Deus. As famílias mudaram. De certa forma, a família continua a mesma, tendo como base o casamento e os filhos que sustentam a cultura, que sustentam a sociedade.
Mas se pararmos para analisar mais demoradamente, vamos perceber que a estrutura familiar tem sido fortemente abalada pela cultura, por diversos motivos. A estrutura, tanto o casamento como os filhos, passam por mudanças que não deveriam, porque ela sofre a cultura. Então, vou citar apenas 3 motivos aqui dessa mudança na família. As relações conjugais estão menos estáveis. Esta é uma mudança significativa. Antigamente os casamentos eram mais duráveis, duravam mais. Hoje, há uma estatística de que cerca de 45% a mais de divórcios no Brasil o ano passado. É, para mim, um número alarmante. Ou seja, o divórcio cresceu de um ano para outro 45% mais. Ou seja, as pessoas não estão sustentando mais, como antes, a sua relação de casamento. E o desenvolvimento emocional das crianças afeta profundamente. São afetados e isto traz um grande prejuízo para o seu crescimento. As crianças que sofrem essas perdas, essas rupturas dentro de casa, elas sofrem emocionalmente, perdem referenciais, naufragam em crises emocionais que não têm referências internas para responder a essas perdas e às vezes escapam aos pais esses dramas das crianças. E isso tudo vai refletir mais à frente na vida das crianças, quando elas terão que enfrentar as crises da vida. Isso traz para elas uma grande dificuldade e talvez um grande prejuízo, e às vezes é até irreparável. Outra coisa que mudou a família, os pais estão convivendo menos com os filhos. Por conta do trabalho, que os pais estão cada vez mais envolvidos, pai e mãe, quer para o sustento familiar, quer para acumular bens, fato é que as crianças têm menos os pais dentro de casa. E como consequência, há uma negligência na formação moral e espiritual dos filhos. Muitas famílias, por conta do trabalho, da atividade profissional, da atividade estudantil dos pais, as crianças ficam órfãos de pais dentro de casa. Isso traz uma dificuldade, uma formação inacabada. E em terceiro lugar, no meu entendimento, os filhos estão mais independentes dos pais. Isso é um processo de mudança na família. A tendência é que os filhos aprendam a se virar sozinhos cada vez mais cedo, deixam de ser ouvidos em seus sonhos, em suas necessidades, em seus gostos pessoais, aprendem por si mesmos a fazer suas escolhas de amizades, de profissão e relacionamentos. Assim, os amigos, a escola, e não os pais, acabam interferindo nestes processos de desenvolvimento dos filhos. Os valores e princípios se dispersam e se perdem por negligência dos pais. E claro que não só o casamento mudou, não só as crianças mudaram, mas também as crianças mudaram. Os pais mudaram mais que os filhos, mas houve mudanças profundas no jeito de ser criança hoje. Não é, pastor Renato? Ser criança e ser adolescente hoje é muito diferente, é diverso do que foi há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não é? Que nós estávamos numa cultura completamente diferente. E hoje, a celeridade dos processos, o nível de informação que chega tão rapidamente aos nossos filhos, o acesso que ele tem a tantas informações, muitas vezes, ele não processa, não sabe processar e traz grande prejuízo. E aí, meus irmãos, eu queria pensar com vocês que algumas etapas têm sido queimadas na vida de nossos filhos. A não observância de cuidado com essas fases do desenvolvimento das crianças faz com que a criança se torne adulto muito cedo. E aí,
têm que lidar com situações e circunstâncias da vida tão difíceis, quando deveriam estar apenas brincando, apenas desfrutando da sua infância. Tem que lidar. E a família, meus irmãos, é responsável pelo desenvolvimento e formação do caráter dos filhos. Não é a escola, não é a igreja, é a família. A família é o ambiente onde os nossos filhos são formados, são educados, são absorvendo os valores e princípios que devem aceitar. Não são os amigos, não são os outros. Então, por isso que eu quero nessa manhã rapidamente falar como ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Porque por conta dessas mudanças, nós precisamos ensinar os valores de Deus. Os valores de Deus. Porque os valores de Deus são imutáveis. E os valores de Deus não apenas são imutáveis, mas são eternos. Daí a importância de nós, como pais, voltarmos-nos dedicadamente a ensinar os nossos filhos a partir dos caminhos do Senhor. E aí, porque esses caminhos são eternos, como o nosso Deus é eterno. 1 João 5,3, João vai dizer o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos e servem para nos conduzir a uma vida de paz e uma alegria duradoura, permanente e de grande alegria. Eu gostaria de falar com você sobre isto, pensando no Provérbios 22, versículo 6. Olha lá. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Em primeiro lugar, você deve viver e ensinar estes valores. Estes valores que você quer que os seus filhos aprendam pela palavra de Deus, pelos caminhos do Senhor, você precisa viver e ensinar esses valores. Veja lá o versículo 1 de Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou, que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Os valores foram para vivermos e ensinarmos os nossos filhos. Aí eu quero ser bem objetivo para você, meu irmão. Não fuja da sua responsabilidade, não fuja. Não fuja deste compromisso como cristão, como aquele que de fato é cristão, é crente e é temente a Deus. Não fuja dessa responsabilidade. A igreja e a escola têm suas responsabilidades, mas não pense, não acredite que os seus filhos vão aprender na escola ou na própria igreja aquilo que você deveria ensinar dentro de casa. Forjar o caráter, forjar os valores, trazer todo esse conteúdo, essa base fundamental para a formação do filho é tarefa dos pais. Não é tarefa da igreja, não é tarefa da escola, não é tarefa de ninguém a não ser dos pais. É a responsabilidade nossa. Um filho nunca irá se interessar pela leitura bíblica se não ver os pais dentro de casa lendo a Bíblia. Não vai. Você pode ensinar ele a decorar versículos, você pode falar da Bíblia para ele, mas se ele não ver o teu exemplo, não ver você ali, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, ele não vai assimilar aquilo que você fala, porque o que você fala não está corroborado com aquilo que você faz. O exemplo fala. Por isso que Provérbios diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Como que eu ensino? Pela palavra, não é, Thalita? Mas pelo exemplo, não é, Thalita? É que nós estamos aqui, é isto.
esses valores, esse comportamento nosso, o modo como nós lidamos dentro de casa, a nossa resposta, a nossa fala, o nosso comportamento, fala. Viver os valores eternos de Deus é o grande desafio. E é, de fato, um grande desafio, porque formar o caráter, isso é um processo para toda uma existência. E a Bíblia é a palavra que deve forjar, transformar, mudar a nossa cosmovisão, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pela palavra de Deus. Então, se nós estamos nesse processo como cristãos, como pais, dedicados, tementes a Deus, claro que os nossos filhos vão estar envolvidos nesses processos, porque nós estamos comprometidos. Não há transmissão de valores bíblicos se não houver o exemplo dentro de casa. E não adianta cobrar da igreja, meus irmãos, com todo o respeito, porque as crianças passam aqui na igreja no máximo 4 horas por semana, se muito. Mas ela passa grande parte da sua vida dentro de casa, sofrendo você, sofrendo suas ações, lidando e exposto a você. É você, papai, é você, mãe, que são responsáveis pelo exemplo, pelo modo como você adora a Deus, como você se relaciona com a palavra de Deus, como você se relaciona com os valores da palavra de Deus, é que vai dar aos seus filhos os subsídios, os valores que vão corroborar com a sua fala. Porque disto depende o seu futuro e de sua família. É simples assim. Enfrente corajosamente a enxurrada de lixo que a cultura despeja todo o tempo na mente e no coração do seu filho. Precisa enfrentar isso com os valores da palavra de Deus. Ser confrontado diariamente. Os seus filhos vêm de fora para dentro e trazem muitas informações, muita coisa. E é dentro de casa, nesse ambiente familiar, que eles vão, pelo seu exemplo, pela sua atitude, pelo modo como você o acolhe, como você lida com ele, como você lida com os valores da palavra de Deus, é que ele vai ser inculcado. Os valores bíblicos, as verdades eternas que não mudam. Ele vive numa cultura de constantes mudanças, mas o que sustenta, o que forja, o que dá as respostas, os subsídios de respostas, é eterno, é imutável. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Em segundo lugar, cuide da saúde emocional e espiritual dos seus filhos. Cuide disso. Cuide com o ambiente familiar. Quem forma o ambiente familiar são os pais. São os pais. Nossa condição emocional e espiritual definem o ambiente de formação de nossos filhos. Pense um pouco sobre isso. Gritaria, discussões, comportamentos agressivos, som alto, que esse movimento, uma falta de disciplina, uma falta de uma estabilidade, a criança fica confusa, desorientada, desconexa. Bem como palavras de perdão, palavras amáveis, palavras de afetos, quietude. Os nossos comportamentos internos e externos afetam os nossos filhos. Às vezes, dentro de casa, o ambiente é tão hostil, é tão complicado, e as crianças não conseguem avançar nos estudos na escola, têm dificuldade de atenção, de comportamentos agressivos, porque reproduzem o que tem dentro de casa. O ambiente familiar determina a formação de seu filho. Por isso que é importante a palavra de Deus ser imperativa nos nossos relacionamentos. A palavra de Deus determinar como eu me relaciono com o meu cônjuge, como eu me relaciono com os meus negócios, como eu me relaciono com o meu vizinho, como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com meus filhos. É a palavra de Deus. Porque se eu não construir um ambiente estável dentro de casa,
com certeza, isso vai trazer um prejuízo enorme, tanto espiritual quanto emocional. Por isso que nós temos aquelas leis espirituais que constam simplesmente de leitura bíblica, oração, louvores, e aí para as crianças contação de histórias, não é? Quando você, depois de uma rotina pesada de trabalho, não é? A criança chegou da escola, pense um pouco sobre isso, mãe, pense um pouco sobre aquilo. Você está pronta, você está preparada para receber seu filho. Seu filho não vai te ver suada, cansada, exaurida, fatigada, não. Você está pronta para receber seu filho de volta para casa. O ambiente familiar está preparado para ele. Emocionalmente você está equilibrada, ajustada para poder acolher e fazer o seu melhor para com seu filho. Porque vivemos em um mundo em que há tantas garras, há tantas armadilhas, há tantas ciladas astutas do diabo para roubar o coração do seu filho, para entrar na mente do seu filho. Há tanto lixo que são jogados, despejados como atraentes, e os seus filhos estão expostos a tudo isso. Se dentro de casa não houver essa ambiência de acolhimento, de amor, em que os valores, os princípios da palavra de Deus estão bem definidos, bem colocados, meu irmão, minha irmã, há um grande prejuízo aí na formação dos seus filhos. E em terceiro lugar, priorize a formação de seus filhos. Veja o versículo 7, olha o versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu quero dizer para você, se você é daquelas pessoas que gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, por favor, não tenha filhos não, porque não vai dar certo. Se você não for uma pessoa dedicada, séria, comprometida com o que você quer fazer e está fazendo, você vai arruinar a vida do seu filho. Você vai arruinar a vida do seu belo bebê, lindo bebê, porque eles vão sofrer muito mais do que você imagina. Muito mais. Pai displicente, mãe negligente, é um caos na vida de um filho. É um caos. Não respeita, não forma, não corrige, não educa, não põe as palavras certas, do jeito certo, na hora certa. A criança fica sem referenciais, fica sem ajustes, cresce desordenada. Quando vai para o mercado de trabalho, é uma tragédia, não avança, não desenvolve, porque as coisas básicas não estão presentes, porque faltou dentro de casa. Pois cuidar de filhos é uma tarefa para toda a vida. Não é isso, Marcão? Para a vida inteira, para toda a vida. Este versículo nos ensina que o ensino deve ocorrer o tempo todo. Veja lá, inclui a comunhão no lar, não é? Em tua casa. Então, a comunhão no lar. Aonde você vai, andando pelo caminho. Onde você vai, você está transmitindo a palavra de Deus, o caráter de Deus. Você está educando, forjando o seu filho. Para onde você vai? Em todas as oportunidades, ao deitar e ao levantar. Ele está falando de o tempo em que a criança estiver acordada. Deitou? Ótimo. Acordou? Vamos de novo. O tempo todo. Porque esta é uma tarefa que a gente desincumbe-se diariamente. Não tem férias, não é? Não tem férias. Filhos não nos dão férias. Mas é uma tarefa de coração. É uma tarefa que envolve a alma. E torna-se leve quando eu tenho a segurança, a firmeza na palavra de Deus. É uma bênção. Filhos que têm mães que são sábias, são forjadas no seu caráter pela palavra de Deus. Meus irmãos, eu vejo aqui, é uma bênção. É uma bênção. Avançam com muita facilidade, crescem de maneira extraordinária. Por quê?
Porque estão bem seguras e firmes, com referenciais dentro de casa estáveis. Ainda que venham crises, venham lutas, venham contrariedades, diversidades, surpresas que a vida nos impõe, todavia, os filhos estão ali. Às vezes até escorregando, mas não tombam. E se tombam, levantam-se, porque Deus sustenta os seus filhos. Eu quero concluir dizendo em quarto lugar, outra dica. Quarta dica, encontre maneiras criativas de educar os filhos. Os versículos 8 e 9 diz: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, esta criatividade, onde a criança pôr o olho, ela vai lembrar dos princípios. Onde ela ver, onde ela perceber, em todo o tempo, ela está sendo encharcada, ela está vendo, recebendo as informações que vão dar a ela os princípios e valores de Deus. Nós não podemos ser relapsos nisso, não podemos ser negligentes nisso. Nós podemos dar brinquedos para os nossos filhos, brinquedo caro, brinquedo alegre, brinquedo elétrico, brinquedo de plástico, de borracha, de qualquer coisa. Mas isto não vai forjar o caráter do seu filho. Você pode dar boa escola, você pode dar bons amigos, mas você tem que dar a palavra de Deus. É o alimento que vai forjar a mente, que vai educar a mente, que vai educar o coração, que vai dar a ele elementos de vida prática, de praticidade na vida a partir de Deus. Oh, meus irmãos, isso é pérola, isso é preciosidade. Você não vai ouvir em lugar nenhum, a não ser aqui na igreja. Ninguém vai te falar lá no colégio, lá na escola. Você vai ouvir aqui na igreja. A igreja tem essa finalidade de alertar, de orientar, de chamar-lhe atenção, para que você seja sério na formação espiritual de vossos filhos, porque o tempo, passa e voa muito rapidamente. Invista em bons livros, assista filmes e desenhos bíblicos com seu filho, conte histórias bíblicas, aplique no dia a dia a palavra de Deus com criatividade e leveza, para não ser uma coisa chata, pesada. Tenha criatividade, aplique isto dia a dia. Eu pensei aqui num exemplo para dizer para vocês. O pai separou, ele tinha 3 filhos, e ele separava semanalmente um dia para estar com um dos filhos sozinho, só ele e um dos filhos. E certa vez ele pegou um filho de 8 anos e foi para a sorveteria. E foi tomar um sorvete com esse menino. E aí o menino perguntou: pai, onde está Deus? Eu não vejo Deus. E o pai pensou um pouco e ouviu um barulho de um avião. Falou: filho, vem cá. E falou: está vendo lá, está vendo aquele avião? Pai, estou vendo o avião. Vem cá, filho. Botou o filho no carro e foi lá no aeroporto. E ficou esperando. Aí de repente desceu aquele enorme de um avião. Grande. Barulhento. E o pai falou: está vendo, filho? Está vendo esse avião? Estou, pai. Grandão. Então, filho, Deus é assim. Quando nós nos sentimos longe de Deus, Ele parece pequenininho. Mas quando nós estamos perto de Deus, Ele é grandão, Ele é gigante, Ele é enorme. Deus está conosco. Deus está conosco. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a permanecerem perto de Deus. Perto de Deus. Para que eles tenham a noção, para que eles aprendam a relacionar-se com o eterno, o grandioso, o eu sou, que é eterno. Oh, meu irmão, essa é uma tarefa para a vida toda. Ensinar os nossos filhos acerca do caráter de Deus, da pessoa de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, é uma tarefa que cabe a você, papai, que cabe a você, mamãe. Não negligencie, não despreze. Fique firme. E nós estamos aqui ao teu lado para te ajudar. A igreja é essa família de famílias. É esse movimento de Deus que nossos filhos vão crescendo nessa ambiência de amizade em torno da palavra de Deus. E nós vamos estimulando-nos uns aos outros para que
todos os nossos filhos aprendam e conheçam de fato pessoalmente o Deus que se encarnou, o Deus que se fez homem, o Deus que assumiu a nossa humanidade e nos levou para a sua eternidade. Prepare seus filhos para viver num mundo de mudanças, com valores imutáveis e eternos da palavra de Deus. Pois isto é a felicidade deles e sua. Que Deus